Oi, gente, boa noite. Eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam aí, na medida do possível, ficando em casa, para que a gente saia o mais rápido possível, né, dessa situação aí que o Covid-19 impôs em toda a sociedade, em todo o mundo. E, enfim, a gente só vai sair dessa realmente fazendo a nossa parte. A nossa parte é exatamente ficar em casa. Sair só se for de extrema necessidade. Eu sei que existem outros fatores envolvidos, a parte econômica, né, a parte social, no sentido exato da palavra, né, de como é essa logística aí de nossos trabalhos, né, de nossas vidas, enfim. Mas tudo isso vai ter uma solução. Algumas soluções já foram buscadas, já estão sendo tomadas. E o que nos cabe de fato é ficar em casa, né? Fazer a nossa parte para a gente voltar o mais rápido possível ao nosso convívio social e todo mundo bem, né? Pra gente poder se abraçar de novo. Eu vim fazer esse vídeo aqui para vocês porque existem algumas considerações que eu quero que não passem despercebidas por vocês. Sobretudo em cima da construção do currículo na educação infantil, né? Como é que foi construído esse currículo? Em cima de quais pensamentos, né, de quais realidades, de quais concepções esse currículo foi construído. E o primeiro ponto que eu gostaria de lembrar a vocês perpassa exatamente pela questão da concepção do que é ser criança em nossa sociedade. Então, durante muitos anos, a criança foi tratada como um adulto em miniatura. Então, a criança não era percebida em seus direitos, né, em seus deveres. A criança era apenas uma extensão, digamos assim, do mundo adulto. Então, o ensino, né, esse processo de aprendizado não era percebido como uma real importância ao desenvolvimento da criança. E aí, depois de muitas lutas, depois de vários pensadores que observavam as crianças, dentre esses pensadores, um dos mais conhecidos, famosos que nós temos em nossa sociedade é o Piaget, mas para além do Piaget, existem outros nomes esses que não são tão exaltados, né? Eu poderia falar do Froebel. Froebel foi o primeiro que trouxe aí essa concepção, né, de criança com um sujeito em processo do seu próprio desenvolvimento, e para isso era necessário sim se construir um currículo dentro da educação infantil, onde a criança começasse a ser vista não com uma visão assistencialista, mas com uma visão, sobretudo, de uma pessoa, um sujeito que necessitava se desenvolver em todos os seus aspectos, sejam eles físico, emocional, psicológico, social, cultural. E para isso seria necessário se criar um currículo que contemplasse todas essas questões de ensino-aprendizado. Então, esse ponto é crucial, vocês não podem esquecer. A partir do momento que a criança foi vista sob essa perspectiva, é que tudo mudou. É que, de fato, foi pensado um currículo, né, um currículo dentro da educação infantil, para que trouxesse à tona todas essas possibilidades para a criança se desenvolver de maneira integral. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês, e que é bastante interessante, é da gente compreender que todos nós, educadores, e todas as crianças que nos chegam dentro da escola, nós possuímos uma realidade sociocultural, né? Todos nós temos um passado, um presente, se Deus quiser teremos um futuro, e todos esses aspectos eles estão vistos dentro dessa perspectiva sociocultural. Nós não podemos esquecer que nós somos fruto do convívio sociocultural, né? Que nós temos muito dessa cultura que nós vivenciamos no passado, no presente e, sobretudo, no futuro, se Deus quiser. E a criança, quando ela chega na escola, ela não chega na escola como uma tábula rasa. A criança, ela tem essa bagagem cultural. A criança, ela teve um convívio sociocultural antes de chegar nessa escola. Então, é claro que ela adquiriu um conhecimento prévio.
E esse conhecimento prévio a gente não pode dispensar, a gente não pode negar enquanto educadores. Ao contrário, a gente tem que fazer um diagnóstico, saber quais são os conhecimentos da criança até ali. E a partir daqueles conhecimentos prévios, a gente apresentar um novo mundo para a criança. Unir o mundo que a criança já tem, a bagagem sociocultural que a criança já traz para a escola, os seus pontos de vistas, né, as suas vivências, as suas experiências, e acrescentar muito mais, é claro, durante todo o processo de desenvolvimento dessa criança. Então isso também é fantástico. A gente não pode compreender a criança sem a sua concepção histórico-cultural. Outra coisa importante e que eu não poderia deixar de falar com vocês sobre isso é sobre a flexibilidade que o currículo tem que ter. E essa flexibilidade que o currículo adota só é possível exatamente por essa diversidade sociocultural que existe entre todos nós. Então nós temos que tratar a criança ao mesmo tempo de maneira singular e ao mesmo tempo de maneira coletiva. Nós não podemos esquecer que cada criança é um universo singular, mas que esse universo ele está contido dentro desse macro, dentro dessas questões socioculturais. Então a gente tem que ter isso em mente. Não podemos tratar as crianças da mesma maneira. As diferenças, elas precisam ser respeitadas. E elas só vão ser respeitadas dentro do currículo exatamente por causa, primeiro, da questão da concepção da criança, dessa mudança da concepção da criança. A criança é um ser que precisa ser desenvolvido, que precisa aprender, precisa, sobretudo, ter esse olhar integralizado dentro do processo do ensino-aprendizado. Não é necessário apenas a criança ter os cuidados básicos que toda criança merece ter. Não, a criança precisa ser tratada, sim, com essa visão de cuidar, né, defender, trazer segurança para essa criança, trazer os bens básicos para essa criança, mas, sobretudo, fazer com que essa criança ela se expresse, ela se comunique, né, ela se sinta sujeito de suas próprias ações, e a gente vai construir esse currículo flexível de acordo com a realidade de cada uma delas e dentro desse coletivo, respeitando uma coletividade. Então, cada criança tem seu tempo. Uma criança nunca vai aprender da mesma maneira que a outra. Uma criança pode aprender de uma maneira mais rápida, outra criança vai aprender de uma maneira mais retrógrada, digamos assim, mas cada uma no seu tempo, né? Respeitando a sua faixa etária, respeitando o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento motor, respeitando também o aspecto afetivo social, que isso é muito importante, isso vai de encontro ao processo de desenvolvimento dessa criança de uma maneira mais efetiva. Então, isso são pontos que a gente não pode esquecer. E o currículo só se torna flexível exatamente porque respeita essas diferenças, tá certo? Outra coisa que a gente não pode esquecer, um outro ponto fundamental, é que nós precisamos trazer para a sala de aula a valorização das atividades sensórias, né? As atividades sensoriais, sensório-corporais, sensório-afetivas. Então, a gente não pode, em nenhum conteúdo que esteja sendo visto dentro da sala de aula, a gente não pode esquecer a sensorialidade dessa criança. Porque a partir do momento que a gente traz à tona todo um trabalho pedagógico em cima do sensorial da criança, isso vai fazer sentido para ela. Ela vai conseguir aprender de uma maneira muito mais significativa, porque aquilo está fazendo sentido para ela. Mas se a gente traz para a sala de aula uma educação contrária, um trabalho pedagógico mecânico, aquilo ali não vai adiantar nada no processo de aprendizado daquela criança. Não vai ficar muita coisa. Até vai ficar alguma coisa. Muitas vezes algum trauma, né? Algum déficit de aprendizagem. Então é necessário que a gente valorize, sobretudo, as questões sensoriais. Não sei se vocês lembram, mas na nossa primeira aula
Eu falei para vocês que uma das coisas que eu valorizo dentro do meu trabalho enquanto educadora é exatamente a parte sensorial do ser humano, né? Trazer à tona cada vez mais esse sensorial, para que a nossa subjetividade seja construída, e uma vez que a nossa subjetividade ela é construída, a gente ganha autonomia, a gente ganha segurança e a gente consegue, de fato, ser um sujeito de ação, um sujeito que vai realmente pensar de uma maneira crítica, participativa, democrática em nossa sociedade. Outro ponto que eu anotei aqui para não esquecer, que eu gostaria de comentar com vocês, é sobre o RCNEI. O que vem a ser o RCNEI? RCNEI significa Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Talvez vocês vão lembrar agora que uma dessas aulas passadas, enquanto a gente ainda estava na aula presencial, eu falei que nós tínhamos dois grandes norteadores da educação infantil. Um é o RCNEI, esse que eu acabei de dizer, e o outro era o DCNEI, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Aí vocês podem estar pensando, puxa vida, Elô, mas não é a mesma coisa? Umas são as diretrizes e outros são os referenciais? É quase a mesma coisa. Na verdade, são norteadores para que nós, professores, saibamos como desenvolver o trabalho pedagógico em sala de aula. E esse referencial é exatamente o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, o RCNEI. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, ou seja, diretrizes, servem como norteadores da visão macro da escola, né? Cabe mais a parte da gestão pedagógica. Como é que eu, como gestora, tenho que trabalhar os conteúdos dentro da educação infantil? De que forma eu tenho que orientar os meus professores, né, dentro da coordenação pedagógica, de como eles devem traçar o planejamento deles dentro da escola. Então, tá vendo aí como são duas coisas completamente diferentes? A gente acha até que é igual, mas não é de jeito nenhum igual. Um se trata de um documento que vai orientar diretamente o trabalho do professor, e o outro trata de orientar como essa escola tem que ser trabalhada. E aí isso vai caber à gestão municipal, à gestão estadual, à gestão federal e à gestão pedagógica da escola, certo? Mas hoje nós vamos falar sobre os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil, os RCNEIs. Dentro dos RCNEIs, nós temos alguns eixos que norteiam o trabalho pedagógico dentro da escola de educação infantil. E aí eles se concentram em alguns pontos. O primeiro, em movimento, como trabalhar o movimento dessa criança, como trabalhar a parte motora dessa criança. O outro ponto é a música, né? A música é uma das linguagens da arte que nós temos. Eu já falei para vocês que na arte nós temos 4 linguagens, né? A música, a dança, o teatro e as artes visuais. Lembrando que dentro das artes visuais nós temos as artes plásticas, que é o desenho, a pintura, a fotografia, o cinema, a televisão, a computação gráfica, enfim, para vocês entenderem melhor, né, o que contempla de fato a arte, né, a arte como um todo, as linguagens artísticas. E aí uma das linguagens mais trabalhadas dentro da educação infantil e que é exigida, né, pelos RCNEIs é a música. A música como forma de expressividade, de comunicação, tá certo? Inclusive sendo aliada também na questão do movimento, já que a gente vai trabalhar a música mexendo o corpo, fazendo com que a criança se expresse de maneira motora. E aí também nós temos as linguagens orais e as linguagens escritas, né? Então são duas linguagens diferentes. A criança pode se expressar através do verbo, verbalizando, se expressando oralmente, e a criança pode se expressar na escrita, escrevendo, se comunicando, mesmo que ela não domine a linguagem, os códigos de linguagem da escrita e da leitura, a criança, nos seus garranchos, nos seus rascunhos ali, né, no seu faz de conta, no seu jogo de faz de conta, a criança ela está se expressando e se comunicando. Então, é importante que a gente trabalhe também com esses eixos norteadores, tá? E o último são as artes visuais.
né? Eu falei que as artes visuais, olha aí, não esqueçam, as artes visuais, elas contemplam o desenho, elas contemplam o artesanato, elas contemplam a fotografia, elas contemplam a pintura, elas contemplam o cinema, a TV, enfim, a computação gráfica, né? Hoje, na era da informática, é muito interessante a gente trabalhar com essas ferramentas de tecnologia com a criança, né? As escolas que têm esse suporte trabalham de uma maneira efetiva e isso tem trazido um efeito imenso para o aprendizado dessas crianças. Então, são esses eixos, tá, norteadores que os referenciais curriculares nacionais da educação infantil nos oferecem. Ah, Elo, e isso a gente pode trabalhar da maneira que a gente quiser? Sim, a gente pode trabalhar da maneira que a gente quiser. Eu falei há pouco tempo sobre a flexibilidade desse currículo. Então, se o currículo ele é flexível, ele impõe para a gente, claro, todo um conteúdo que tem que ser seguido. Mas ele, em nenhum minuto, ele nos diz para que a gente tenha que engessar a forma que a gente vai trabalhar. Então, a gente pode trabalhar da melhor maneira possível, do jeito que você achar que é interessante, inclusive analisando o nosso público-alvo. Analisando se o nosso planejamento deu certo a princípio, se não deu certo, a gente tem que partir para o plano B, né, e adequar aquele currículo e aquele conteúdo de acordo com as reais necessidades do nosso público-alvo, que são as nossas crianças da educação infantil. Outro ponto que eu anotei aqui para vocês também não esquecerem é sobre a importância da expressividade e da comunicação da criança para que ela se torne esse sujeito de ação em nossa sociedade, para que ela consiga construir a sua própria autonomia. Então a gente não pode esquecer que quanto mais a gente puder estimular as nossas crianças a se comunicarem, a se expressarem através da escrita, através da linguagem verbal, através das artes visuais, através da música, através da sua expressividade motora, não importa qual a forma que aquela criança gostaria, né, de se expressar. Mas contanto que a gente, enquanto educador, a gente saiba que para essa criança ganhar autonomia, de fato conseguir uma efetividade no seu aprendizado, nós vamos precisar respeitar esses eixos norteadores. Seguindo isso aí que o RCNEI nos propõe, a gente vai estar trazendo um equilíbrio, de fato, uma maturidade no processo de desenvolvimento e conhecimento de mundo, de visão de mundo dessa criança. Outra coisa que é importante frisar, gente, é que o currículo, ele já propõe um estímulo à pesquisa, né? A criança, ela vai pesquisando teorias, pesquisando a sua própria prática dentro do seu próprio fazer. Então a criança, como é que a criança aprende? Fazendo. Como é que a criança se desenvolve? Tendo curiosidade, né? Tendo liberdade de experimentar, tendo liberdade de desvendar um mundo que ainda não está desvendado para ela. E para isso a gente tem que dar espaço a essa criança a exercer a sua liberdade, a ter direito à sua liberdade, né? Estimular a pesquisa nessa criança e ser um mediador. Em nenhum minuto o professor ele vai poder intervir de maneira direta nessa experimentação que a criança vem a fazer na sala de aula. Ele vai ser um mediador, ele vai estar observando todos os passos daquela criança e vai estar, inclusive, anotando, registrando dia a dia da sua rotina de sala de aula com a criança, para lá na frente ele saber avaliar, né, o que é que aquela criança conseguiu dentro desse processo dela de aprendizado, o que foi que ela conseguiu desenvolver, o que foi que ela conseguiu desvendar. Será que ela conseguiu passar de um nível para outro? Tudo isso vai ter que ser muito bem anotado, muito bem registrado, para você, educador, acompanhar, através dessa liberdade dada à criança, de descobrir o mundo, através da sua prática, de saber de fato se
o seu método aplicado em sala de aula, a sua teoria aplicada em sala de aula deu certo ou não. E aquela criança conseguiu se desenvolver. Outro ponto que eu coloquei aqui, e é o último ponto que eu gostaria de falar para vocês, que nós profissionais, nós educadores, e não importa qual nível e modalidade de ensino você esteja atuando, nós temos a obrigação de ter conhecimento. Nós só podemos trabalhar com a educação se nós nos tornarmos dia a dia um pesquisador. E um pesquisador contínuo. Saber que o nosso trabalho não termina quando a gente termina a universidade, o curso de graduação em pedagogia. Ao contrário, a gente vai cada vez mais buscando conhecimento. Conhecimento é algo inacabado, né? Não tem fim, é infinito. Então a gente não sabe de tudo. A gente nunca vai saber de tudo. A gente vai aprimorar o nosso conhecimento, mas a gente só pode aprimorar o nosso conhecimento de duas formas. Primeira forma, pesquisando, lendo, escrevendo, sabendo o que é que as outras pessoas estão falando sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema que está ligado com o nosso trabalho ou não. Hoje em dia, a educação, uma das coisas que é mais levantada por todos os educadores e filósofos e pensadores da educação, é que nós não podemos nos conformar com pouco. A gente tem que saber um pouco de cada coisa. Então, nós temos várias áreas de conhecimento, são vários saberes que estão aí, interligados aos outros, e a gente precisa saber um pouco de cada coisa. Então, a gente tem que saber de religião, de matemática, de português, de biologia, né? De sociologia, de filosofia, de pedagogia, enfim. São vários universos que nós precisamos pesquisar profundamente e fazer com que todos esses saberes eles sejam aliados à nossa prática pedagógica. Então, a gente só pode aplicar na sala de aula um estímulo à pesquisa se nós, professores, se nós, educadores, de fato, tivermos essa prática no nosso cotidiano de vida, né? De vida e profissional também, né? Na vida pessoal e na vida profissional. Então, a teoria e a prática, elas caminham juntos. A gente não pode ter apenas uma teoria ou apenas uma prática, né? Teoria e prática é um par que de fato tem que caminhar lado a lado e sabendo que a gente só pode estar cobrando se a gente tiver realmente essa prática, tá certo? Então é isso aí, gente, o que eu queria falar rapidamente para vocês, tá? Na semana que vem eu vou tentar fazer um vídeo ao vivo com vocês, ver se a gente faz uma aula ao vivo aí para eu tirar algumas dúvidas que vocês possam vir a ter, tá certo? Na semana que vem a gente vai continuar esse conteúdo, a gente vai começar a entrar aí nesses eixos norteadores do RCNEI. E por enquanto é só, tô com saudade de vocês, mas se Deus quiser a gente vai passar com isso de uma maneira muito serena, né? De uma maneira que doa menos para todos nós e de uma maneira responsável, ficando em casa, tá bom? Beijo, saúde, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.